quarto andar desse prédio que funciona o Centro de Pesquisa e Formação do SESC. Um espaço aberto disponível aos públicos do SESC para estudo e conhecimento. Você conhece? Os encontros, como cursos, seminários e palestras, são realizados em salas de diferentes formatos, com a intenção do diálogo entre os saberes. Precisa de um lugar tranquilo para estudar? O CPF tem um clima acolhedor. As salas de estudo disponíveis ao público são espaços individuais ou para grupos menores. No espaço de brincar, crianças e bebês também podem se divertir com os seus responsáveis. E aquele cafezinho ou sopa no final da tarde? A cafeteria do CPF? Tem. Um espaço de convívio e de muitas reflexões, pensando na saúde e no bem-estar de todos. Sabe aquele livro que você precisa para o seu estudo? A biblioteca do CPF tem mais de 10 mil volumes na área de humanidades. E uma dica, ela é circulante. Qualquer pessoa pode consultá-la ou pedir emprestado um livro do acervo. Na central de atendimento, você pode fazer a sua credencial ou comprar ingressos para eventos de qualquer SESC. Essa unidade fica aberta de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 9h30 da noite. No horário noturno, temos disponível transporte gratuito até o metrô. Já aos sábados, o CPF funciona das 10 da manhã às 6 da tarde. E se você vem de bike, tem bicicletário. Um espaço de encontro, de criação, reflexão crítica, um espaço de conhecimento. Venham, aguardamos vocês! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Em uma iniciativa do SESC São Paulo, damos continuidade ao ciclo de debates à obra epistolar de Drummond, dentro da programação do Flitabira, Festival Literário de Itabira de 2023. Nossa proposta é mostrar que, em paralelo à sua trajetória literária, Drummond construiu uma outra obra, composta de milhares de cartas trocadas com escritores e escritoras e até mesmo com anônimos. Para tanto, está hoje conosco na tela Samuel Titã. Samuel Titã é professor do Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da USP, editor e tradutor. Como editor, fundou as coleções Prosa do Mundo e Fábula. É membro do conselho editorial das revistas Serrote, Zoom, Cadernos de Tradução e Novos Estudos SEBRAP. Seja bem-vindo, Samuel. Obrigado por estar aqui. Eu que agradeço o convite, Fábio. Um prazer, irmão. Samuel, como foi seu primeiro contato com a correspondência de Carlos Drummond de Andrade? Olha, acho que as primeiras coisas, os primeiros contatos foram ainda como estudante de graduação, da mesma USP, onde hoje eu dou aula, né? E acho que eu lembro distintamente que a primeira vez que eu li foi a correspondência do Drummond, foi naquele volume precioso, A Lição do Amigo, né? Com a correspondência em que ele, Drummond, mais tarde, já morto, Mário de Andrade, recolhe essa correspondência, né? As cartas do Mário, na verdade, né? Essa foi a primeira coisa que eu lembro que foi marcante, porque, enfim, ler carta tem esse efeito de dar uma súbita tridimensionalidade a figuras que até aquele momento cultue são figuras de papel e tinta, né? Drummond se identifica às suas obras, né? Mário está nas suas obras, mas essa é uma existência um pouco fantasmática, né? Ler correspondência de escritor, para mim, sempre teve esse efeito, de dar uma súbita tridimensionalidade e de dar, no melhor sentido do termo, uma súbita mundanidade, né?
uma pertinência ao mundo, nesse sentido, né? A essas figuras que eu, em algum momento mais da adolescência, do comecinho da juventude, cultuava quase como semideuses descarnados, né? Eu lembro de ter essa sensação lendo A Lição do Amigo, quer dizer, Mário e Drummond são gente de carne e osso, como eu lembro, e acho que numa outra chave, só para complementar esse aspecto, assim, gente, essas pessoas viveram de verdade, né? Eu lembro do espanto que foi passar da leitura sei lá, Madame Bovary, A Educação Sentimental, à leitura da correspondência do Flaubert, né? Você passa daquele autor que cultiva o anonimato, a impassibilidade, para um sujeito que se corresponde com todos e com qualquer um, com homens, mulheres, que usa palavrões, que comenta trivialidades, que fala da, da dor de dente, esse tipo de coisa. Eu acho que o efeito é sempre muito parecido, pelo menos no primeiro momento. E acho que o segundo momento em que eu realmente fiquei muito impressionado com a correspondência do Drummond é um outro livro que você conhece e que, enfim, que saiu depois, mais recente, que é a correspondência do Drummond com o João Cabral, maravilhosamente editado pela Flora Susequim, né? E aí é outra coisa, é um outro Drummond, obviamente, né? E acho que me impressionou porque na passagem da lição do amigo para a correspondência com o Cabral, as situações, as posições se invertem, né? De um lado você tem o jovem provinciano, estreante na poesia, se correspondendo com quem para ele já é uma figura assim, já enfim, maiúscula, né? Como é o Mário de Andrade. E depois a coisa se inverte, né? E aí o grande poeta é o Drummond e tá lá o João Cabral, que não é menor poeta, mas enfim, tá lá o João Cabral pedindo o que você acha desse verso, o que você acha desse poema. Acho que esses foram os dois momentos em que me marcaram na leitura do Drummond epistológrafo, como diz. Além dessa troca de posições aí, o que é que te chamou a atenção nesses dois casos particulares, de Mário e de João Cabral? Olha, eu acho que nos dois casos tem uma coisa que vale a pena comentar, porque de novo tem a ver com uma imagem mais ou menos pronta que nós temos desses homens, dessas mulheres, né, desses autores da literatura brasileira na primeira metade, digamos, ou até os anos 60 do século XX, né? Eles são hoje autores, para usar o termo da moda, canônicos, né? Ninguém muito em sã consciência se arvoraria, ousaria dizer que, não, Drummond, ou Mário, ou Cecília Meirelles são autores menores. Então, eles estão num lugar, enfim, a gente discute, a gente relativiza, a gente problematiza, mas ninguém ousaria desbancá-los, né, empurrá-los do lugar central que eles hoje ocupam. E é claro que eu acho que isso, Fábio, cria uma espécie de ilusão retrospectiva, como se sempre tivesse sido assim, como se desde o primeiro instante esses autores e essas autoras já estivessem lá e tivessem sido reconhecidas e reconhecidos como tais ali, de chofre, de pronto. E não, e não. Então, acho que, para mim, a correspondência do Drummond com o Mário, e talvez valha a pena evocar nessa mesma chave, a maravilhosa e muito mais extensa, claro, correspondência do Mário com o Bandeira, também permitem que a gente veja a formação, esse gosto modernista e esse futuro cânone modernista em formação. Ou seja, no momento em que isso está vivo e palpitante, em que a batalha, digamos assim, não está ganha, em que, vale lembrar, Mário de Andrade e Bandeira juntam dinheiro o ano inteiro para fazer uma tiragem de um dos livros que hoje são canônicos, mas que na época tinham tiragens de 100 exemplares, pagos do próprio bolso, em papel michuruca, né? A primeira edição de Libertinagem, os livros de poesia do Mário, são todos, sabe, o sujeito, literalmente, eles comentam isso, né? Isso é delicioso ver, né? Eles vão lá juntando dinheiro mês a mês para pagar a gráfica, às vezes não é nem propriamente uma editora, é mais uma gráfica do que uma editora, né? Então, esse momento em que o cânone não está formado, né? E eu detesto a palavra cânone, mas vamos lá. Eu acho que é uma das coisas que mais tornam interessante essas correspondências modernistas dos 20 e dos 30. Eu acho que aí tem
a gente pode, de fato, presenciar quase em primeira mão o que foi a formação desse gosto moderno, dessa rede de obras e de autores, né? Porque, no fundo, eles são muito minoritários. Eles são muito minoritários, eles não têm grande coisa. Depois isso vai mudar, obviamente, mas nesse primeiro. Por mais que se fale do modernismo como um projeto da burguesia cafeicultora paulista, olha, sim e não, devagar com andor, porque o outro lado é que esses sujeitos estão criando, pela correspondência, uma espécie de rede de apoio mútuo que um pouco garante que as tentativas poéticas de uns e de outros não caiam no vazio, não caiam num vazio completo. A correspondência, nesse sentido, acho que faz parte desse, trabalho coletivo de criação de um público, né? Eu acho que nós que somos herdeiros de Antônio Cândido, de um jeito ou de outro, sabemos do interesse analítico que pode ter a ideia do sistema literário, né? Um trajeto, um vai e vem entre obras, autores e leitores, né? E leitores que respondem e reagem. E esse sistema literário em que essas obras serão acolhidas, serão comentadas, serão apreciadas, é o que a gente pode presenciar em formação na leitura dessa correspondência inicial. Eu acho que é isso que me chamou a atenção na, na, nessa troca entre Mário e Drummond. E não sei se estou me alongando demais, mas nesse mesmo sentido, muitos anos depois, com o meu colega Pedro Pontoni, do Departamento de História da USP, nós nos metemos a fazer uma edição facsimilar de todas as 6 grandes revistas do modernismo, né? E aí um pouco é a mesma coisa. No fundo, eu acho que o que me interessou na correspondência tem a ver com que a gente também pode presenciar nas revistas. A troca de eu publico na sua revista, você me manda uma contribuição para outra e você me recomenda um terceiro. Isso que essas revistas não são simplesmente revistas que estão lá e pronto. Elas existem para a criação dessa rede e digamos, a maneira do Antônio Cândido, desse sistema literário em que os poetas de um jovem Itabirano não vão cair no vazio. Então, Essa sua imagem de rede é muito interessante, né, Samuel? Porque se a gente pega esse conjunto de cartas de Drummond, por exemplo, para tantas pessoas e também recebendo cartas de tanta gente, forma uma teia, uma verdadeira rede que funciona tanto para a comunicação quanto para essa difusão aí do que eles compartilham como valores culturais, artísticos, né? exato, exato. E tem um jogo de sedução, de atração, de criação tem troca de favor, tem criação de correligionários. Isso tudo que a gente poderia dizer, isso é a cozinha da história literária. Mas, bom, é na cozinha que os pratos são feitos. Então, a coisa tem interesse. Eu não sei se eu vou exagerar no que eu vou dizer agora, Fábio, mas acho que, nesse sentido, eu acho que a crônica e a centralidade que a crônica teve para toda essa geração modernista, Mário, bom, esse soberbo cronista que é o Bandeira, Drummond, que numa certa altura da vida publicava 3 crônicas por semana, é uma enormidade, né? E obviamente Rubem Braga e tantos mais, né? Depois vem a geração dos mineiros, do Otto, do Paulo Mendes Campos, mas essa primeira geração modernista também, primeira, segunda, por aí, eu acho que para eles a crônica tem um funcionamento e uma razão de ser análogo, bom, tem a razão de ser de ganhar algum trocado, né? Mas também tem a ver com essa formação de um gosto, né? As crônicas têm que às vezes que tantas vezes parecem assim, o lado menor das obras e assim. Eu acho que não tem nada de menor, porque é o lugar onde vai se criar, educar, seduzir a opinião pública para a leitura dessas coisas novas que estão aparecendo. E um pouco me preparando para essa nossa conversa, eu me dei conta da quantidade de crônicas do Drummond e de outros em que um dos artifícios retóricos centrais é justamente a apóstrofe ao leitor, né? É claro,
não é como uma carta. Eu escrevo uma carta para você, Fábio, eu vou te tratar de Fábio. Mas se você pensar bem com essa diferença, essa apóstrofe que tantas vezes abre as crônicas dos nossos amigos tem a ver com isso, né? No âmbito do jornal, criar uma espécie de ilusão ou de espaço da comunicação pessoa para pessoa, direta, que é o que a carta promete. É. Inclusive, o próprio Drummond, a certa altura, ele, numa carta também, ele fala que a crônica é uma espécie de carta geral, Exato, exato, exatamente. né? E eu acho que esses gêneros tidos por menores, né, e que obviamente de menores não tem nada, eles merecem ser trazidos para o centro da discussão, e que bom que vocês tenham pensado em fazer da correspondência do Drummond o foco do festival, não é? Porque eles mostram muito mais do que parece. É, claro, no caso de um Rubem Braga, é o coração da obra e ponto final. Mas em todos os outros, Drummond e Bandeira e quem mais for, a crônica, a carta, tudo isso que é da ordem do menor, na verdade, tem uma centralidade surpreendente. É. E a crônica escrita assim como carta, com essa intimidade, vamos dizer, provocativa ao leitor, não é por acaso, né? Não, não, certamente não. Né? Enfim, de novo, vou citar o Antônio Cândido naquele maravilhoso ensaio sobre a crônica, né, A Vida ao Resto do Chão, onde ele mostra, no fundo, como a crônica é uma espécie de, no Brasil, né, é uma das portas de entrada e um dos lugares decisivos, pelo menos até um certo momento, acho que hoje já não é o caso, da formação de leitores. Né? Então, são também os modernistas saindo também da conversa entre si para tentar, enfim, criar um espaço público onde, as, onde as suas obras podem acontecer. Né? Então, acho que vale a pena ler correspondência e crônica, muitas vezes, como quem põe um espelho diante do outro. Tem muita coisa reveladora. Isso. Perfeito, perfeito. Ô Samuel, e a correspondência de Drummond, como a correspondência de qualquer autor, ela é uma grande fonte de pesquisa, de estudo para quem faz literatura, né? Eu queria que você colocasse um pouquinho disso também. Bom, eu acho que sim. Ela é uma grande. Qualquer correspondência assim, um pouquinho mais vultosa é uma mina de ouro para o pesquisador ou para a pesquisadora, né? Pelo lado da gênese das ideias, pelo lado do ensaio com ideias, com fórmulas, com metáforas, com construções que muitas vezes precede a publicação da obra que depois será lapidar, né? Esse lado esse contraste entre o, o espaço do ensaio e da tentativa e do erro e o outro que é o da obra publicada, né? É muito profícuo para qualquer autor, especialmente no caso de autores que, como Drummond, não deixaram muitos manuscritos das suas obras publicadas, né? Se você eu estou aqui falando de Flaubert porque é um pouco o meu território um pouco mais de eleição, mas se você estuda Flaubert, bom, você tem uma espécie de tesouro de manuscritos das obras. Então, para quase todas as obras do Flaubert, você pode acompanhar a gênese, as metamorfoses, as transformações de cada parágrafo, às vezes de cada frase, no seu lento caminho rumo à versão que um dia será a versão impressa. No caso do Drummond, isso não acontece. Né? Eu acho que isso não tem nada, e eu não tenho, enfim, eu não tenho bola de cristal, mas acho que isso não tem nada de casual. E também não se trata de, que azar, perdemos os manuscritos do Drummond. A sensação que eu tenho é que no Drummond, muito rapidamente, se deseja, no que diz respeito à obra poética, um desejo de lapidaridade. Né? O que vale é o que está aqui. O que vem antes Ah, não interessa. Então, é, de qual livro do Drummond nós temos alguma ideia do que terão sido os estágios preliminares? Do primeiro. Né? O único caso em que nós temos realmente ideia do que foi o primeiro estágio, a primeira forma, digamos, do que um dia seria alguma poesia,
É justamente no caso desse livro, porque ele mandou o famoso caderninho para o Mário de Andrade, que guardou como guardava tudo, né? Mas nos outros casos, ele, Drummond, passado esse momento inicial, que é o da publicação do primeiro livro, né, de alguma poesia, onde estão os manuscritos do Drummond? É, Os datiloscritos corrigidos do Drummond? é. Tem aqui e acolá, mas não tem grande coisa. Nada que se compare ao de outros. Tem um desejo de lapidariedade, então, nesse sim. E diante disso, é claro, a correspondência do Drummond ganha um valor especial, porque ela permite aqui e acolá que a gente olhe por uma janelinha entreaberta ou mal fechada a gênese de um poema, o ensaio com outras possibilidades, assim por diante. Uhum. Então, tem um lado assim eu acho que se tem um campo pedindo por mais jovens pesquisadores, é o da correspondência, é o da crônica drummondiana, que não está nem reunida, nem catalogada, nem publicada por inteiro, né? E olha que tem muita crônica publicada, tem muitos volumes de crônica, mas tem mais, tem muito mais, né? Uhum. Tem, ele, essa é uma outra coisa que a gente precisa fazer um exercício de retrospecção. A imprensa está num momento tão triste, tão débil, que a gente não faz ideia, se não para ir ver, né, da riqueza que foi da riqueza intelectual, do diálogo, do debate de ideias, da troca que se dava nos jornais brasileiros das décadas de 30, 40, 50, em São Paulo e no Rio, mas não apenas. Não apenas. Mesmo nas, entre aspas, províncias, também acontece isso. Mas que dirá do Rio de Janeiro, que tinha Uhum. a dúzia de bons jornais competindo entre si. Essa sua desconfiança, Samuel, é muito provável de refletir aí alguma realidade, porque, assim, Drummond parece que era um sujeito muito metódico, né? Muito organizado, e, de repente, você não encontra nada de manuscrito das obras, é realmente de pensar o que você está pensando. Eu acho que esse desejo de ser lapidário, e bom, vale lembrar, Drummond é lapidário como poucos poetas brasileiros do século XX são, né? A pedra não é apenas uma imagem recorrente da poesia dele, né? Mas essa lapidariedade das formulações. Tem versos drummondianos que a gente lê e, de novo, sem querer abusar da metáfora, eles parecem escritos em pedra, e eles ficam inscritos em pedra na nossa memória. Não há leitor ou leitora de Drummond que não tenha a sua dúzia de poemas sabidos de cor, né? E isso tudo faz parte isso tudo não é casual, isso tudo faz parte de um certo tom e de um certo teor da poesia drummondiana. Eu não lembro nenhum porque eu não lembro nada, tenho uma memória indigna do nome, mas enfim, eu vejo entre os colegas que têm esse dom, o Drummond está lá na frente, né? E eu fico me perguntando, acho curioso a gente estar falando do lapidar e, da, e do pétreo, né? Dessa coisa e dessas imagens, porque e eu estava aqui dando o trato à bola, é quase um paradoxo, não é, Fábio? O sujeito que passou a vida inteira falando da incomunicabilidade, da aporia, da impossibilidade de atravessar, de tocar o outro, de estabelecer de fato uma comunicação entre uma e outra alma, um e outro coração e assim por diante, né? É, não deixa de ser curioso que esse sujeito seja o autor de uma correspondência tão vasta. Uhum. O lugar comum talvez nos fizesse pensar, bom, um sujeito que escreve áporo, que escreve sobre ter, como é que sobre ter não sei quanto, 90% de, de ferro nas veias e assim por diante, como na Confissão do Itabirano, né? Você vê o Uhum. verso que me veio a coisa. Mas, enfim, esse sujeito, ao mesmo tempo, vai na contramão do que seria o lugar comum, da expectativa, de um sujeito calado que não se comunica com o mundo, senão por meio de versos lapidares, e é esse sujeito que vale lembrar, responde a quem quer que escreva. Porque Isso. tem é claro, nós perdemos muito do que foi isso, imagina a quantidade do que é, mas mesmo assim, mesmo tendo perdido alguma parte importante da correspondência do Drummond, o que nós temos, o que está depositado na casa de Rui Barbosa, o que já foi publicado em livro, é monumental, né? Então tem eu não quero ir rápido demais e dizer que tem uma espécie de contradição, ou um paradoxo, ou alguma outra palavra chique,
mas tem alguma coisa aí digna É, de conversando com o Humberto Werneck também nesse ciclo de debate, viu, Samuel? Ele meio que apontou aí um caminho para isso. Ele disse reflexão. assim: as cartas são a vida social de Drummond. Sim, Por isso que ele tinha essa energia tão grande para fazer as cartas, para provocar e estimular esses diálogos, porque ele não tinha o mesmo ânimo para o contato pessoal, para a vida social. Ele preferia muito mais que as pessoas participassem com ele dessas trocas de cartas do que uma conversa, um encontro pessoal, por exemplo. Eu acho que é é. por aí, né? Eu acho que tem a ver com isso. E é engraçado, porque também certamente tem uma espécie de desconforto dele com a vida social mais corpo a corpo, né? Quando você olha para outros personagens do modernismo, né, é tudo o contrário, né? Tem o Bandeira é o contrário disso, um sentido importante. O Mário é enfim, um, uma turbina, né, social de criar relações, de criar instituições, né? Por exemplo, a Secretaria de Cultura aqui do município de São Paulo e assim por diante. Não é que o Drummond não tenha feito coisas, é um dos pais do, do patrimônio histórico no Brasil, mas é óbvio que ele não tem essa mesma disposição anímica, né, para o contato cotidiano e social. Nesse sentido, a correspondência é uma espécie de entrelugar, né, lugar intermediário entre uma e outra coisa, né? E aí, como é que a gente insere a correspondência na obra dele? Eu acho que você tem aí algumas indicações para a gente, né? Eu também, quando vocês me fizeram o convite, eu fiquei dando tratos à bola. Uma das coisas, enfim, parei para reler um texto que eu tinha gostado muito na primeira ocasião e reli. Vou fazer um pouco de merchandising, porque o livro vale a pena. É o magnífico Dicionário Drummond, que o Eucanaã Ferraz e o Bruno Cosentino publicaram pelo Instituto Moreira Salles no começo desse ano. E lá tem um lindo verbete do meu colega e amigo Marco Antônio de Moraes, do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, editor, entre outras coisas, da correspondência, né, daquele lindo volume da correspondência entre o Mário e o Bandeira. E eu fiz bem em ver, porque o Marco Antônio me refrescou a memória para o fato de que tem muito poema, ou tem um número razoável, melhor dizendo, de poemas do Drummond que se apresentam como cartas, né? Ou seja, não apenas tem a carta de um lado e o poema do outro, mas tem essa coisa intermediária interessante, que acho que vale a pena a gente considerar, que é o poema que se apresenta como sendo uma carta, né? Então, eu fiz uma listinha aqui, olha, tem Carta a Stalingrado e Telegrama de Moscou na Rosa do Povo. Tem Epístola e Correio Municipal em verso e prosa. Tem Correio e Telegrama em Itabira, Correio e Telegrama Correio e Telegrama em Boitempo, e acho que tem mais uma. Cadê? E tem a carta em Lição de Coisas, né? Mas, sobretudo, tem um poema do meio para o fim de Claro Enigma que se chama Carta. Então, com isso na cabeça, eu comecei a reler os poemas e reler as cartas. E aí é muito fascinante, porque nas cartas, em muitas cartas para muitos correspondentes, o Drummond repõe em circulação uma das imagens centrais da poesia dele, que é a do sujeito em si mesmado, do sujeito incapaz de comunicação, do sujeito feito de pedra ou de ferro. Então, ele, quando se corresponde, diz: eu não sou um sujeito que saiba me corresponder. Ele muitas vezes pede desculpa por ser tão relapso, ele não é nada relapso, né? É, Então, Olha, eu estou escrevendo para você, mas eu não saberia o que escrever, eu sou péssimo, né, nesse. Então, de um lado, na poesia, na correspondência, aparece com muita frequência, mais do que eu lembrava, o tópico da incomunicabilidade. E, por outro lado, na poesia, aparece com mais também frequência do que eu me lembrava, o tópico da comunicação, da correspondência. Então, é como se, de repente,
também no âmbito dos tópicos e no âmbito dos procedimentos, tivesse um espelhamento entre uma coisa e outra, né? Então, acho que, nesse sentido, se a gente, isso diz muito sobre, eu acho, a natureza da correspondência, de qualquer correspondência, porque, bom, se na hora de eu escrever para você, Fábio, eu começo a repor em circulação os topoi literários da minha poesia, digamos, né? Isso significa que toda e qualquer carta, por mais trivial que pareça, no fundo também contém a sua dose de literariedade, de construção ficcional, de construção imagética. E no fundo, a gente começa a se dar conta de que na correspondência, uma das coisas que o Drummond mais faz na sua correspondência é encenar essa ficção do eu em si mesmado, do eu itabirano, do eu feito de ferro e não de sangue, vísceras, assim por diante. E a mesma coisa ao contrário, ou seja, do outro lado, ou seja, tudo naquilo que se apresenta como um poema fechado em si mesmo, como uma forma depurada, contém esse desejo de comunicação, comunicação De tocar o outro de alguma forma. de tocar o outro. Então é como se houvesse muito de poesia, da poética drummondiana nas cartas, e é como se também, e talvez isso seja menos estudado, isso também acontece no sentido oposto, né? Dessa poesia que proclama uma e outra vez a impossibilidade da comunicação e o tempo todo deseja restabelecê-la. Eu me lembro aqui de um trecho de uma carta, eu acho que é dele para o Portinari, que ele usa a expressão assim: eu sou um bicho do mato e da solidão. Exato, exato. Que francamente, é um verso. Aham, É um verso à espera de um poema, né? aham, Então, eu acho que tem trazer, a gente pode usar a correspondência, que é perfeitamente legítimo, usar a correspondência como uma espécie de backstage da obra poética, mas a gente pode tornar essa relação mais rica e esses vasos comunicantes entre a poesia e a correspondência mais denso do que a gente talvez imaginasse. Se você me permite, o comecinho só de Carta, né? Esse maravilhoso sim, poema de Claro Enigma, né? Bem quisera escrevê-la com palavras sabidas, as mesmas triviais, embora estremecessem a um toque de paixão. Perfurando os obscuros canais de argila e sombra, ela iria contando que vou bem, e amo sempre, e amo cada vez mais, a essa minha maneira torcida e reticente, e espero uma resposta. Mas que não está. Mas, enfim, não vou ler o poema inteiro, eu sou péssimo leitor, mas olha só, perfurando os obscuros canais de argila e sombra. Isso é quase um verso de Áporo, uhum, né? Do bichinho perfurando a terra sem achar escape, né? E essa minha maneira torcida e reticente, isso depois vai aparecer no mesmo livro, né? Na Máquina do Mundo. Só que essas mesmas coisas que a gente, enfim, eu estou lendo um poema que me faz pensar em outros poemas, mas esse poema se chama Carta. E aí essas mesmas imagens vão reaparecer na correspondência do Drummond com o Mário, com o João Cabral, com o Abgar Renault, com o Rodrigo Melo Franco, uhum, com os e as muitas correspondentes. uhum. Pois é. E essa relação da obra epistolar com a obra literária, às vezes está mais evidente, né? Tem em alguns casos em que as crônicas fazem relação direta a algum tipo de comentário ou de expressão contido nas cartas. Exato. No caso, isso a gente está falando de poesia, da poesia e da coisa. Quando você para ler a correspondência e faz o exercício muito, muito interessante, muito esclarecedor, de ler as coisas. Porque, enfim, a verdade é essa, né? Nós paramos para ler um volume de correspondência, depois nós paramos para ler um volume de, de prosa ou de poesia, e depois a gente separa, a gente secciona as nossas leituras, né? Mas se a gente fizer o esforço ou a experiência, o experimento de pegar um ano na vida de Drummond e tentar ler as coisas na sequência em que ele vai escrevendo, sem respeitar
a barreira entre este e aquele gênero, Isso. aí a quantidade de ecos, né, e a rede, muito, estou usando de novo a ideia de rede, né, essa rede de vasos comunicantes entre carta, crônica, poema, ensaio e assim por diante, se mostra absolutamente notável. Eu aprendi isso, digamos assim, eu abri os olhos de fato para isso quando trabalhei na edição das revistas modernistas, né? Porque aí você lê este poema do Mari, aquele poema do Oswald, aquele outro poema do Raul Bopp, ou seja lá de quem for, fora do livro, Uhum. né? E imerso nessa correnteza de comunicação, de escrita, de leitura, de entendimento, de não entendimento. Eu acho que uma das coisas que a correspondência pode nos ajudar a fazer, a leitura da correspondência, é também dar uma espécie de causar um efeito de dissolução, nem que seja temporário, desses territórios demarcados pelo nome deste gênero e pelo nome daquele outro gênero. Talvez uma das melhores vocações da correspondência no âmbito da discussão crítica literária seja esse efeito de dissolução das fronteiras. E nessa mesma linha, Samuel, então faz sentido chamar a correspondência de obra epistolar, né? Todo. Aí estamos. Eu não tenho, lamentavelmente, não tenho nada em que eu discorde. Eu acho que é exatamente isso, né? Ou seja, é obra, não é marginália, para usar um termo também já obsoleto, né? Não tem, porque um pouco por isso, né? Toda e qualquer carta é ocasião de criação ficcional. Por um lado, ocasião, ou para usar o termo talvez menos para sair do âmbito da prosa de ficção, toda e qualquer carta, a carta que nos parece mais direta ou mais prosaica, ou seja lá o que for, é sempre já ocasião de fabulação, né? Fabulação, autofabulação e assim por diante. Eu acho que quem me também, enfim, quem me ensinou a ver esse aspecto foi o grande sociólogo alemão, o Georg Simmel, né? Com aquele ensaiozinho pequenininho, que deve ter, sei lá, 8, 10 páginas, então, a carta, né? Em que ele comenta justamente desse caráter híbrido, do caráter híbrido desse objeto verbal que não se deixa capturar por esta ou por aquela definição. E é essa hibridez, digamos assim, da carta, e esse seu caráter já quase que desde a primeira palavra fabulatório, né, faz com que, a meu ver, acho que estamos de acordo, né, faz com que a carta, a correspondência de texto daquele, seja sempre, desde já, obra. Forçando a barra na hora em que eu começo a me dirigir ao meu destinatário, na hora em que eu assino com o meu próprio nome, esse meu próprio nome ali, assinado naquele contexto, já participa, quer eu queira, quer não, de um universo fabular, ficcional e literário. Talvez até o próprio Drummond tivesse consciência disso ou tivesse alguma intencionalidade em referência a esse tipo de permanência, porque, se não pelo valor artístico, mas até pelo valor histórico, ele às vezes coloca até algumas referências nas cartas, assim, em cima, e pede, como se fossem notas, para deixar que a leitura posterior fosse facilitada, né? Exato. É muito curioso, de novo, a gente está nesse vai e vem, né, entre uma certa poética do Drummond, que nós conhecemos dos livros de, de poesia, e esse outro Drummond em que de repente a gente começa, esse Drummond mais íntimo, ou coisa que o valha, em que de repente a gente começa a ver todas as coisas do poeta reaparecendo no contexto da intimidade. Eu acho que não tenho muito que acrescentar, Fábio. Ou seja, esse desejo de lapidariedade que faz com que o Drummond sirva um chá de sumiço aos seus manuscritos, né, para deixar as obras prontas. Eu acho que isso também muito
curiosamente, talvez até paradoxalmente, está em jogo nas cartas, onde, a partir de um certo momento, pelo menos, é claro que ele está escrevendo para o seu missivista, mas de olho no leitor futuro. É, exatamente, exatamente. E aí é que a questão da obra se unifica mesmo, né? Exatamente. E aí que a porca torce o rabo, porque também, repara só, criar um personagem, criar no âmbito de uma carta, essa personagem do homem reticente, torcido, como dizia aí há pouco o verso, incapaz de comunicação, etc., é também é, erigir enfim, uma muralha de proteção para esse verdadeiro eu, tímido, arisco, enfim, que é o motor secreto, ou não tão secreto, mas enfim, é o motor inatingível da criação drummondiana. Então, é claro, criar o personagem também é uma maneira de esconder o homem. As coisas, como tudo na obra do Drummond, né, tem uma espécie de moto contínuo, nada se estabiliza no. E esse é mais um paradoxo, né? Esse homem, esse amante da lapidariedade, é autor de uma obra em que nada se estabiliza. Né? Nada nunca é uma só e mesma coisa, significa uma só e mesma coisa. Você acha que essa leitura do backstage, essa leitura da correspondência, ela também pode ser vista como uma forma de acessar, como se fossem notas de referência, os contextos em que as obras foram escritas, Samuel? Eu acho que sim, acho que, enfim, como para quem vai ler essas cartas numa ocasião, numa circunstância universitária, elas são muito esclarecedoras. Muitas vezes tem, e acho que isso vale para quase todo escritor, ou poeta, ou dramaturgo que tenha uma correspondência razoavelmente nutrida, né? Sempre tem revelação, sempre tem dica, sempre tem aquela palavra difícil de interpretar no âmbito de um poema e de repente reaparece num contexto mais acessível, mais poroso, para usar uma imagem drummondiana. Então, sim, mas então para quem de alguma maneira por opção ou por inclinação tem um lado mais acadêmico, mais ensaístico, mais crítico, é central. Mas eu vou insistir também no outro lado da história. Assim como esses sujeitos escreveram crônica, escreveram correspondência, trocaram correspondência lá nos 20, 30 e 40, para criar essa rede de recepção, circulação, apreciação das suas obras, eu tenho a sensação que hoje em dia também a correspondência do Drummond, a do Mário, pode ter um lugar importante na formação de novos leitores e leitoras, porque, enfim, por essa coisa meio mágica que é da carta, né? Uma carta escrita em 1930, com a data precisa do dia de hoje, de fulano para Beltrano, de repente percorre, né, atravessa o arco de quase 100 anos e pode ser lida hoje por um leitor ou uma leitora jovem de 2023, quase 100 anos depois, quase um século depois, como se aquilo fosse dirigido a ele ou a ela, a nós. Né? Eu acho que também entrar na obra, ou em algum nível, entrar na obra desses autores e autoras do século, esse momento glorioso do século XX brasileiro, pode renovar aquele efeito de formação de leitor, formação na rede de recepção. Né? Para também, é preciso resgatar um pouco, às vezes, esses nossos próceres, né, do modernista, desse lugar, às vezes, muito congelado, em que a escola e mesmo a universidade, às vezes, os forçam a assumir. Né? Ler Drummond por obrigação, porque está no programa do vestibular, tal ou tal, é uma tristeza. Né? Que bom que existe, porque as pessoas, de alguma maneira, se veem expostas àquilo, e, por outro lado, é uma tristeza. Né? Para Até isso que... porque tem que fazer uma leitura sob pressão, né? Exato, exato. Mas, sabe, ler alguma poesia pelo os primeiros livros do Drummond,
com o livro da correspondência com Mário de Andrade aqui sobre a mesa, refresca tudo, torna tudo Ah, isso, é, é. é, devolve a isso o seu lado de vitalidade, de experimentação, de risco, a gente tem que tirar esses grandes fulanos e fulanas do século XX dessa coisa meio dessa sua condição meio triste de estátuas de gesso, né? E a correspondência nesse sentido acho que pode ser muito valiosa. Como você falou, eu gostei muito da sua imagem, da tridimensionalidade a isso, e dá movimento a essa tridimensionalidade também, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que tem que bom que nós estudamos Drummond na universidade, que bom que nós não sei por quanto tempo, mas enfim, mas também preciso devolver essa espécie de vida pública, de vida íntima, de vida visceral, de vida trivial a esses sujeitos para que o lugar na sementeira das obras se torne mais patente para todo mundo que hoje em dia for parar para ler Cecília, Mário, Drummond, João Cabral, Murilo Mendes, assim por diante. Samuel, eu queria aproveitar a sua participação aqui nesse ciclo de debates para te perguntar uma coisa. Isso que a gente falou da formação de uma rede a partir das cartas, a partir das correspondências. Essa Uhum. rede que configura um contexto cultural, ao mesmo tempo que, como você disse, também tem por trás trocas de favores, tem todo um movimento ali de tentativa de colocar uma outra forma de ver e de fazer o mundo naquele momento. Se a gente transportar isso para hoje, hoje a gente não tem mais as cartas como vamos dizer, essa teia de sustentação para que a rede cultural ela se firme. Como é que isso se dá hoje na sua concepção, ou não se dá? Eu, 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 eu já passei dos 50 e o que me torna essa criatura curiosa que nasceu antes da era digital. Eu não nasci com o smartphone na mão ou coisa que o valha, como cada vez mais é o caso dos nossos alunos e assim por diante. É, Me deixa numa situação de desvantagem para responder a tua, a tua pergunta. A sensação que eu tenho é que esse mesmo, e de fato que é uma sensação, é de que no universo digital, na internet e tudo mais, o mesmo fenômeno em linhas gerais se dá. Ou seja, essa formação de redes me parece ser o que sustenta a página tal ou o perfil tal, sabe? Então, ou o canal tal, né? Ou seja, o canal do YouTube, a página é, de Facebook ou coisa do gênero, a conta do Instagram e assim por diante, essa coisa dos seguidores e dos assinantes e assim por diante, tudo isso, de alguma maneira, assim, em linhas gerais, configura uma rede, configura essa mesma coisa, esse mesmo fenômeno que a gente pode observar com tanta riqueza nesses anos 20, 30, 40, assim, e cada vez menos ao longo da segunda metade do século XX. Né? O que me chama a atenção, de novo, como dinossauro do século, nascido em 70, do século passado, é que é a assimetria que parece embutida na rede, nessas redes modernas. Ou seja, uma das coisas fascinantes dessas correspondências, né, do modernismo brasileiro, é também que, no âmbito da carta, parece se criar uma espécie de lugar de simetria, de sim, igualdade. Eu, jovem poeta itabirano, posso escrever para o Mário de Andrade, grande poeta paulistano, mas no âmbito, claro, sempre tem alguma fórmula de lisonja, sempre tem algum rapapé, mas muito rapidamente se estabelece uma comunicação, ou a ilusão, pelo menos, ou a ficção, de uma comunicação de igual para igual. sim. E quando a gente tem a sorte de ter a ida e a volta, os dois lados da correspondência, essa é uma das coisas fascinantes. Né? Tem uma espécie de efeito de democratização
da conversa. Ao contrário da conferência, em que o mestre sobe ao púlpito, ao contrário de outras formas retóricas literárias em que a assimetria é é o X da questão, né? A correspondência entre autores, mesmo quando se trata de um autor mais velho, mais consagrado, e de um outro mais jovem, mais iniciante, muito rapidamente, e esse é um dos, tem a ver com o lado da tem a ver com os muitos sentidos da cordialidade brasileira, etc, etc. Mas vira um espaço que eu não ousaria, que eu não temeria chamar de democrático, né? Uhum. E quando você olha assim a dinâmica, ou pelo menos o tanto que eu consigo observar, quando você olha a dinâmica das redes sociais e da conta e assim por diante, o que mais me chama a atenção é a assimetria. Então, a celebridade, cabe à celebridade publicar, Uhum. e publicar, e publicar, e publicar, e bombardear os seus fãs, ou assinantes, ou seguidores, e a esses e a essas, não resta muito mais do que gostar ou não gostar. Dizer assim ou dizer assado, publicar um micro comentário que em 99% dos casos jamais terá resposta. Então, eu diria que o fenômeno da rede continua, mas essa rede é cada vez mais assinante. É. Isso, E além de ser assimétrica, Samuel, se me permite, além de ser assimétrica, ela às vezes também é meio ilusória, porque o próprio autor que está ali, ou celebridade, ele não está presente mesmo naquelas respostas nem naquelas afirmações ali, porque tem toda uma estrutura de comunicação por trás, né? exato. Se na carta é interessante, você justamente, no caso das cartas do Drummond, para voltar ao patrono aqui da nossa conversa, se no caso das cartas do Drummond, uma das coisas fascinantes é ver o jogo de esconde-esconde dele com os seus, Isso. com os remetentes, se mostrar e se esconder, escrever uma carta e dizer que eu não sei escrever carta, dizer que eu sou isso, eu sou um grande solitário. Quando você diz que você é um grande solitário, o que você está dizendo? Você está inventando o personagem no solitário? Você está dizendo que você de fato é? Ou alguma coisa no meio do caminho, né? Então, no caso esse vai e vem entre o caráter confessional e o caráter fabulatório, ele pode ser observado ali de frase a frase, né? E aí, de repente, você está num universo, como você lembrou, Fábio, em que é, você sequer sabe se do outro lado tem um coração solitário, como o do Drummond, digamos. Eu não sei se o coração, enfim, não vou me pronunciar sobre as celebridades de hoje, mas, enfim, com quem eu supostamente estou falando, né? Com ele ou com ela, com uma equipe de comunicação, daqui a pouco com um robozinho de inteligência artificial. Então a assimetria fica cada vez mais flagrante e temível, eu acho. E como é que você observa esse mundo das correspondências hoje? Então, ainda há espaço para troca de cartas? Você vê que alguns autores mantêm isso, mesmo autores de gerações mais novas, ou é mais raro? Como é que você observa isso? Você mesmo costuma escrever carta para alguém ou não? Acho que cada vez menos, não é? Uma das coisas curiosas é que é como o e-mail, né? Virou as nossas contas de e-mail viraram uma espécie de depositório de newsletter disso, É, promoção daquilo e assim é, por diante. Cada vez menos cartas você já não recebe, mas cada vez menos você recebe também mensagens de correio eletrônico mais nutridas, né? Em que tem é, um lugar. Então e é curioso porque quando você vê alguma coisa assim, me parece muito factício, né? Às vezes, um dos poucos lugares em que você ainda vê um pouco de troca de correspondência é nas sessões de cartas de leitores, de uma revista ou de outra, mas mesmo assim, enfim, muito já secundário, né, para dizer pouco, né? Então, é curioso, porque, de novo, vale lembrar como a carta já foi um dos elementos mais poderosos de fabulação, né? E aqui indo um pouco além do universo drummondiano, tem um gênero inteiro que se nutre da, da, das muitas faces da epístola, né?
do lado ficcional e da coisa e do lado confessional, da simultânea possibilidade de se abrir por inteiro e de mentir por inteiro, né? Quando você pensa no que foi o gênero do romance epistolar, né? Que vampiriza e mimetiza e parodia a correspondência, e como isso. Quem escreveria um romance epistolar hoje, quando a prática da correspondência foi se tornando tão tênue? Uhum. Isso, por outro lado, também termina tendo consequências aí que a gente não sabe onde é que vão dar, né? Porque se a carta ela era uma forma de comunicação em que exigia tempo, exigia reflexão, tinha uma inclinação, vamos dizer, a uma profundidade, a algum tipo de mergulho nessa intimidade que o Drummond, por exemplo, cultivava. As trocas de comunicação instantâneas hoje, elas pedem absoluta instantaneidade e zero de reflexão. Até porque, se você demorar um pouco para responder qualquer comunicação hoje, você já causa uma inquietação do outro lado, o que é curioso, né? É. Mas é como se, no fundo, por um jeito muito torto, bom, em se tratando de Drummond, é claro, tudo é retorcido, né? Ele diz que ele é retorcido, tem a alma retorcida, assim por diante. Então, é como se é como se você tivesse no universo de comunicação potencializada, né? Porque nós mandamos mensagens uns para os outros e umas para as outras num ritmo absolutamente alucinante, ou seja, a prática da comunicação. Bom, se a gente considerar que um WhatsApp e uma mensagem por e-mail são, de alguma maneira, uma forma de correspondência, é como se a gente estivesse vivendo o ápice da correspondência, né? Porque agora nós nos comunicamos por escrito num grau absolutamente inédito, em termos de volume, né? E é como se nessa hora em que nós nos comunicamos, em que nós escrevemos, não mais cartas, mas mensagens instantâneas, uns para os outros, numa escala planetária, numa escala absoluta, que agora já é da ordem dos bilhões de mensagens diárias, nesse exato instante a gente se visse às voltas com uma situação arquidrumondiana, que é a da não comunicação, né? É como se pela, por um caminho retorcido pela porta dos fundos, o tema central talvez da obra drumondiana, que é a não comunicação, voltasse a se impor com toda a sua vigência. É. E que bom que tivemos, então, Drummond e outros escritores tão bons de cartas, porque se fosse um pouquinho mais tarde, não teríamos essa riqueza, né? Exato, exato. Bom, enfim, nós aqui no Brasil, acho que temos essa fortuna, né? Essa, essa sorte de sermos, de alguma maneira, os depositários do que foi a literatura brasileira do século XX. Do que foi a poesia e do que foi a prosa brasileira em, sei lá, ao longo de 50, 60 anos, ali no miolo do século XX. Isso é uma sorte grande na vida, né? Eu sempre digo para os meus alunos, falo, olha, o dia que alguém falar para vocês que o português é uma língua secundária, menor, ou coisa que valha, que não serve para nada, lembrem-se que vocês têm a sorte de poderem ler sem maiores problemas Grande Sertão Veredas, Claro Enigma, Macunaíma, na língua original, como um legado que é de vocês mais do que de qualquer outro. Samuel, algum outro aspecto da relação, da correspondência de Drummond com a obra que você gostaria de ressaltar aqui para a gente? A gente está chegando já nos minutinhos finais da nossa conversa. Não, acho que a gente conseguiu, pelo menos, pincelar alguns aspectos centrais, né, enfim, do que faz da correspondência drummondiana uma parte absolutamente central da obra, né? A correspondência não tem de Drummond, de qualquer outro, não tem porque ser o filho bastardo, a parte marginal. Isso tem que estar no coração da nossa leitura desses autores
os poetas, os ficcionistas e assim por diante. Joia. Então, mostra de novo os livros que você já nos mostrou aqui, fala um pouquinho deles, para a gente encerrar. Olha, esse aqui, espero que não pareça cabotino a quem nos estiver assistindo, mas esse aqui é um livro essencial, eu acho, nas estantes de qualquer leitora ou leitor de Drummond que queira, enfim, apaixonado, é, iniciante, cético, tarimbado, pouco importa. Eu acho que assim, o Dicionário Drummond foi um projeto que os meus colegas Eucanã Ferraz e Bruno Cosentino tocaram ao longo de 5 anos, no, no âmbito do Instituto Moreira Salles, né? Eu acho que é dos livros que vale a pena ter em mãos. São 70 verbetes, alguma coisa assim. A maior parte deles é encomendados a pesquisadores que estão ali pelos 30, 40, 50 anos, ou seja, uma nova geração de leitoras e leitores de Drummond. Cobre quase todos os tópicos, cobre alguns dos livros centrais, cobre algumas das figuras importantes na biografia do poeta. Eu acho uma bela porta de entrada na obra do Drummond, e se alguém fosse aventurar no Dicionário Drummond, por que não começar pelo verbete correspondente? Isso. Massa. Samuel Titã, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui no ciclo de debates A Obra Epistolar de Drummond, na programação do Flitabira, Festival Literário de Itabira de 2023. Mais Eu que uma agradeço. vez, obrigado e um abraço para você e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Fábio. Foi um prazer, foi uma delícia conversar sobre o assunto com você ao longo de uma hora inteira. Valeu. Abraço, Samuel. Um abraço, Fábio. Até mais. Até mais.